Olá, seja muito bem-vindo ao canal Transforma a Mente. Você sente que sua oração nunca chega inteira ao lugar profundo, onde deveria chegar? Por fora, ela parece certa, as palavras são sinceras, a intenção parece limpa, o desejo é real, mas por dentro é como se duas vozes estivessem assinando mensagens opostas. Uma voz diz que recebeu, e a outra continua preparando o corpo para a falta. Uma voz tenta aceitar, mas a outra continua perguntando quando, como, por quem, de onde virá e se realmente vai acontecer. E enquanto essa divisão permanece escondida, a pessoa pensa que está esperando Deus responder, quando na verdade ainda não percebeu que está enviando duas ordens diferentes para dentro de si. Esse é o ponto delicado do segundo capítulo do livro, Oração, a Arte de Acreditar, de Neville Goddard. Depois de compreendermos que a oração começa quando assumimos o sentimento do pedido realizado, agora Neville nos leva para uma camada mais profunda. Ele mostra que a oração verdadeira exige que o homem entenda a dualidade da própria consciência. Neville escreve que a dualidade da consciência deve ser um conceito claro para o homem e a base de toda a oração verdadeira. Percebe a força dessa frase? Ele não está falando de um detalhe secundário. Ele está dizendo que, sem compreender essa dualidade, a oração permanece incompleta. Existe uma parte da mente que observa, compara, calcula, lembra do passado e se assusta com aquilo que os sentidos mostram. Essa é a parte consciente, mas existe outra parte mais profunda, mais vasta e mais poderosa, que aceita impressões e começa a expressá-las como experiência. Na jornada anterior, em sua fé, sua fortuna revelado, você aprendeu a permanecer no Eu Sou quando o mundo chamava pelo velho nome. Agora, aqui no Transforma a Mente, a pergunta se torna ainda mais íntima. Quando você ora, quem está recebendo essa oração por dentro? A superfície que tenta acreditar por esforço ou a profundidade que realmente aceita como verdade? Porque oração consciente não é apenas uma frase elevada. Não é uma tentativa de convencer Deus, o universo ou a realidade. Também não é uma disputa mental contra os fatos visíveis. A oração, segundo Neville Goddard, precisa alcançar o lugar onde o subconsciente recebe a impressão daquilo que você aceitou como real. É aqui que a lei da suposição deixa de ser apenas uma ideia bonita e começa a tocar o poder da mente subconsciente. Joseph Murphy também apontava para essa mesma direção, quando ensinava que o poder do subconsciente responde ao que foi aceito interiormente, não apenas ao que foi repetido incansavelmente pela boca. Na manifestação da realidade, uma oração dividida não enfraquece, porque falta desejo. Ela enfraquece porque a consciência consciente tenta escolher uma resposta, enquanto o subconsciente continua executando uma premissa antiga. Fique comigo até o ritual especial no final do vídeo, porque hoje você vai começar a perceber algo que muda toda a oração. O problema pode não estar no pedido. Pode estar na mensagem contraditória, que continua descendo para a parte mais profunda da sua mente. E quando isso acontece, o cotidiano começa a revelar qual oração realmente foi aceita por dentro. Depois que a oração termina, começa a parte que quase ninguém observa. Não é quando você fecha os olhos que a divisão aparece com mais força. É quando você abre os olhos de novo. É quando levanta, pega o celular, olha a conta, espera uma mensagem, confere se algo mudou. Tenta sentir segurança e percebe que, por dentro, continua se movendo como alguém que ainda está longe da resposta. A pessoa ora por dinheiro, mas passa o dia medindo cada detalhe pela falta. Antes mesmo de qualquer solução aparecer, a mente já calcula o pior cenário. O corpo já se contrai. O pensamento já se prepara para não receber. A pessoa diz que superou, mas continua consultando a escassez como se ela tivesse a palavra final. No amor, a mesma divisão aparece de outro jeito. A pessoa pede união, compreensão, carinho ou reciprocidade, mas qualquer silêncio vira ameaça. Uma demora vira abandono. Uma ausência vira prova de que nada mudou. A oração disse uma coisa, mas a reação emocional continua confessando outra. E isso dói porque, por fora, parece espera. Por dentro, muitas vezes é apenas a falta continuando a ser aceita como verdade. Na ansiedade, isso fica ainda mais sutil. Você ora pedindo direção,
mas logo depois tenta controlar todas as possibilidades. Pede paz, mas volta a imaginar conversas, perdas, atrasos, portas fechadas, respostas negativas. Não porque seja fraco, não porque não deseje o bastante, mas porque existe uma camada mais profunda da consciência que ainda não recebeu a nova premissa como natural. Neville Goddard toca exatamente nesse ponto, quando afirma que o subconsciente é infinitamente maior e é a parte mais importante da consciência. Ele é a causa da ação voluntária. Isso muda a forma de olhar para a oração. A parte consciente pode pedir, escolher palavras, formar imagens e desejar intensamente. Mas se a parte mais profunda continua aceitando medo, ausência e separação, então algo dentro continua se movendo sem que você perceba. Ou seja, aquilo que você aceita por dentro continua orando, mesmo depois que sua boca fica em silêncio. E aqui nasce uma percepção delicada. A dor não está apenas em pedir. A dor está em pedir por uma coisa e viver emocionalmente como se o contrário ainda fosse a verdade dominante. Por isso, antes de entender como a oração realiza, é preciso perceber quem realmente realiza as obras dentro de você. Mas antes de entrarmos no ponto mais importante do vídeo, deixa eu te fazer um convite especial. Se essa mensagem está ajudando você a perceber onde ainda transforma a oração em espera, deixa agora o seu like. Esse gesto ajuda este conteúdo a alcançar outras pessoas que também estão tentando parar de orar como quem ainda está separado da resposta. E se você quer continuar essa jornada de oração, a arte de acreditar, se inscreva no canal Transformamente e ative as notificações. Cada episódio é uma formação interior para aprender a orar a partir do estado em que a resposta já é real dentro da consciência, mesmo antes do mundo mostrar. Agora voltando ao texto. Aqui começa a separação que muda toda a oração. Enquanto você acredita que orar é tentar fazer algo acontecer fora, a mente consciente entra em esforço. Ela procura palavras melhores, tenta montar a imagem perfeita. Vigia os sinais, analisa o tempo, compara o presente com o desejo e pergunta por que ainda nada mudou. Essa parte da mente quer entender, medir, controlar e confirmar. Mas Neville aponta para uma verdade mais profunda. A realização não nasce da superfície que se esforça. Ela nasce da profundidade que aceita. Por isso ele usa uma frase bíblica muito forte. Eu e meu pai somos um, mas meu pai é maior do que eu. Essa frase não é apenas religiosa, ela é uma chave para compreender a dualidade da mente. A palavra eu, nesse ensinamento, representa a consciência objetiva, essa parte que percebe, escolhe, deseja e fala. O pai representa o subconsciente, a dimensão interior mais vasta, silenciosa e poderosa, onde a impressão aceita começa a tomar forma. Então, Neville aprofunda ainda mais quando diz: eu, a consciência objetiva, por mim mesmo, não posso fazer nada. Mas o pai, o subconsciente, é quem realiza suas obras. Perceba o peso disso. A mente consciente pode iniciar a direção, mas ela não é a parte que realiza a obra. Ela escolhe a premissa, decide aquilo que será contemplado e direciona a atenção. Mas quem transforma essa premissa em movimento, caminho, impulso, resposta e expressão é o nível mais profundo da consciência. É por isso que tanta oração se torna cansativa. A pessoa tenta realizar com a parte errada da mente. Ela pede com força, mas continua na identidade de alguém que ainda não recebeu. A pessoa busca convencer Deus, a vida e a realidade, quando a verdadeira oração pede outra coisa. Ela pede que você pare de tentar mover o mundo por fora e entre no estado onde aquilo já foi aceito por dentro. A mente consciente escolhe a premissa, o subconsciente transforma essa premissa em caminho. E esse é o ponto onde súplica e aceitação se separam. A súplica ainda olha para a resposta como algo distante. A oração verdadeira começa a receber internamente aquilo que os olhos ainda não confirmaram. Não como fantasia e não como fuga, mas como uma impressão entregue ao lugar certo. E se o subconsciente é quem realiza as obras, então a pergunta muda. Não é apenas aquilo que você deseja pedir, é se a sua oração está alcançando a profundidade que realmente executa aquilo que foi aceito como verdade. E é aqui que Neville revela o centro
deste capítulo. Ele não diz que a oração serve apenas para pedir algo ao alto. Ele não apresenta a oração como uma repetição bonita, uma cerimônia externa ou uma tentativa de pressionar a realidade. Neville vai direto ao ponto interior da criação e afirma que a oração modifica e altera completamente as nossas concepções subconscientes. E uma mudança de concepção significa uma mudança de expressão. Essa frase precisa ser sentida com calma, porque ela explica por que tantas orações parecem não sair do lugar. A oração não muda primeiro o cenário externo. Ela muda a concepção que está sendo aceita no lugar mais profundo da mente. E quando essa concepção muda, a vida começa a expressar outra ordem. Por isso a pergunta não é apenas sobre aquilo que você está pedindo. A pergunta é sobre aquilo que o seu subconsciente ainda concebe como verdade. Quando alguém ora por prosperidade, mas continua se vendo como alguém sem saída, a concepção interna ainda é falta. Quando alguém pede amor, mas continua sentindo rejeição como destino, a concepção profunda ainda é separação. E quando alguém deseja paz, mas termina a oração obedecendo ao medo, o corpo inteiro continua confirmando ansiedade como realidade. Aqui a oração científica se aproxima muito do que Joseph Murphy ensinava sobre o poder do subconsciente. A mente profunda não trabalha com discursos bonitos, ela trabalha com impressões aceitas, e a impressão que domina por dentro tende a se expressar por fora. Neville também diz que a oração é a arte de acreditar no que é negado pelos sentidos, e ela lida quase que inteiramente com o subconsciente. Perceba a ruptura. A mente consciente acredita no que vê, lembra, calcula e no que os sentidos insistem em mostrar. Mas a oração verdadeira entra justamente no ponto onde os sentidos dizem não. E a aceitação interior começa a dizer sim. É aqui que a lei da suposição deixa de ser teoria. A manifestação da realidade não nasce apenas de repetir frases sobre riqueza e abundância, nem de manter uma mentalidade de riqueza por alguns minutos. Ela nasce quando a concepção subconsciente muda de ausência para posse, de espera para recebimento, de distância para união com a resposta. A oração não força o mundo a mudar. Ela altera a concepção que o subconsciente está expressando como mundo. Então, antes de continuar pedindo, existe uma pergunta mais profunda esperando por você. Qual premissa você está entregando ao subconsciente quando ora? Agora acredito que esse ensinamento precisa de uma explicação detalhada, para depois iniciarmos a sua prática. Sendo assim, antes de orar, não comece tentando forçar sentimento. Também não comece lutando contra a dúvida. Faça algo mais simples e mais honesto. Pare por um instante e observe qual premissa já está ativa dentro de você. Pergunte em silêncio: qual premissa estou entregando ao meu subconsciente agora? Essa pergunta parece pequena, mas ela revela muito, porque às vezes a boca está pronta para pedir, mas o corpo já está tenso. A imaginação tenta formar uma cena de resposta, mas a sensação interior ainda espera o pior. A mente quer afirmar que recebeu, mas continua procurando provas de que nada mudou. Nesse momento, a oração ainda não se tornou aceitação, ela ainda está misturada com conflito. Neville diz que, no momento quando você estiver orando, nenhum conflito pode existir em sua mente. Isso não significa que você precisa eliminar toda dúvida da sua vida para começar a orar. Significa que, no instante da oração, você precisa parar de alimentar duas direções ao mesmo tempo. Não é uma guerra contra os sentidos. É uma escolha de atenção, um recolhimento interior. É o momento em que você deixa de discutir com a aparência e começa a oferecer ao subconsciente uma única impressão. Escolha um pedido, apenas um. Respire com calma. Perceba a premissa antiga sem se condenar por ela. Se havia medo, reconheça. Se havia ansiedade, reconheça. E se havia sensação de distância, reconheça também. Depois, sem pressa, pergunte: o que seria natural sentir se isso já estivesse resolvido dentro de você? Não tente fabricar emoção grandiosa. Comece pequeno. Uma sensação de alívio. Um silêncio mais firme. Uma respiração menos apertada. Uma certeza discreta de que você não precisa pedir de longe neste instante. Neville também ensina que o pensamento e o sentimento, quando fundidos em crenças, impressam modificações no subconsciente, impregnando-lhe com uma missão:
a qual ele fielmente executa. Então sua prática não é repetir por repetir, é unir pensamento e sentimento em uma premissa simples. Eu recebi, está feito dentro de mim, e já posso descansar na resposta. Você não precisa vencer toda a dúvida agora. Só precisa parar, por alguns segundos, de entregar ao subconsciente uma ordem dividida. E quando isso acontece, mesmo que por um breve momento, a oração deixa de ser explicação e começa a se tornar uma pequena experiência de união interior. Agora, por alguns instantes, deixe esse ensinamento parar de ser apenas uma explicação e vamos praticar juntos. Respire com calma, lenta e profundamente. Não para fugir do mundo, mas para recolher sua atenção daquele lugar onde a oração se divide. Escolha agora um único pedido. Não escolha todos ao mesmo tempo. Não tente resolver toda a sua vida neste instante. Apenas permita que uma resposta interior venha para o centro da sua consciência. Perceba se ainda existe em você uma parte tentando convencer a vida. Uma parte tentando convencer Deus. Uma parte tentando provar para a realidade que você merece receber. Agora, suavemente, abandone essa postura de súplica. Você não precisa brigar com os sentidos. Você não precisa discutir com a aparência. Por alguns segundos, apenas entre no estado em que a resposta já é aceita dentro de você. Neville ensina que através da oração, a impressão da realização do seu desejo é sugerida ao subconsciente, que por sua vez, raciocinando dedutivamente, a expressará em sua natureza legítima. Então entregue uma impressão simples, não uma explicação, nem um esforço. Apenas uma impressão. E sinta, ainda que de forma pequena, como seria respirar se isso já estivesse resolvido dentro de você. Como seria viver se a resposta não estivesse distante. E como seria sair desta oração sem carregar a mesma separação de antes. Você não precisa acreditar perfeitamente agora. Essa é a micro-vitória deste momento. Você só precisa perceber, por alguns segundos, que pode deixar de sair da oração como alguém que continua esperando de longe. Pode sair como alguém que, ao menos por um instante, recebeu por dentro aquilo que o mundo ainda não mostrou. Agora, repita interiormente, com calma e serenidade. Eu aceito meu desejo. Eu sinto que é real. Eu acredito no poder subconsciente. Minha dica é que você pause este vídeo e faça essa técnica com tranquilidade. Quando o consciente e subconsciente recebem a mesma premissa, a oração deixa de ser conflito e começa a ser criação. Neville Goddard é categórico ao dizer: assuma o sentimento do seu desejo realizado. E pela lei universal da reversibilidade, você irá realizar o seu desejo. Então, se este episódio tocou em algo verdadeiro dentro de você, escreva nos comentários: eu acredito no poder subconsciente. Não como repetição vazia, mas como uma decisão interior diante desta comunidade, e compartilhe este vídeo com alguém que precisa parar de orar, carregando a mesma ansiedade depois da oração. Às vezes, uma mensagem chega no momento certo e ajuda alguém a voltar para dentro. Assista em ordem aos vídeos anteriores desta minissérie. Um card com a playlist aparecerá no final do vídeo, porque cada capítulo desmonta uma forma antiga de pedir e constrói uma forma mais profunda de acreditar. Esta não é apenas uma sequência de vídeos. É uma formação interior para você deixar de pedir como alguém separado e começar a aceitar como alguém unido à resposta. E se você deseja continuar essa jornada, inscreva-se no canal Transformamente e ative as notificações. No próximo episódio, Fé e Imaginação, vamos entrar em uma camada ainda mais delicada, pois a oração deixa de ser apenas uma ideia mental e começa a depender da imaginação como instrumento vivo da fé. E você vai aprender que imaginar não é fantasiar e fé não é apenas esperar. É aceitar interiormente uma realidade que os sentidos ainda negam. E esse foi o segundo capítulo da minissérie Oração. A Arte de Acreditar de Neville Goddard, aqui no canal Transformamente. Nos vemos no próximo vídeo, pois a nossa transformação mental está apenas começando. Muito obrigado!